Para vocês que estão acompanhando o canal, vocês viram o desenvolvimento da Blue desde 1 mês até agora, quando ela está fazendo 1 ano. Para você que ainda não viu, vai lá, vai assistir os outros, vai ser super bacana. Quais as principais aquisições de uma criança de 12 meses? O que uma criança de 11 meses já fazia? Ela já sentava sem apoio, engatinhava, passava de gatinho para joelho, de ajoelhado para semi-ajoelhado e de semi-ajoelhado para de pé. Se mantinha de pé com apoio. A gente viu que lá nos 11 meses, ela não só ficava de pé com apoio, como ela ficava de pé apoiando no móvel e andando de frente. Uma mão só no móvel e a outra de frente. Aos 12 meses, a criança começa a dar os seus primeiros passos. Como é que é esse caminhar? Como é que é essa marcha? A base é bem alargada. Ela abre bem as perninhas para poder andar e algumas vezes até o bracinho também para ter um pouquinho mais de equilíbrio. O que nós vamos fazer para estimular um bebê de 12 meses? A gente vai ajudá-lo a aprender a andar. Se ele já estiver se colocando de pé, fazendo todas as transferências com bom equilíbrio, a gente vai ajudá-lo nessa transição. Então, podem ter objetos, né, banquinhos, como a gente já mostrou, para a criança ir empurrando e aprendendo a dar para frente. Colocá-lo de pé em locais onde ele possa apoiar uma mãozinha, né, e treinando esse movimento de andar para frente. Andar com a criança, né, dando algum suporte. Então, muitas vezes a gente pega aqui pela roupinha, né, segura para dar um pouquinho de suporte, para a criança ganhar coragem de poder se deslocar. E como é essa marcha da criança de 12 meses? Os passinhos são curtos, ela dá passinhos assim bem curtinhos e ela é bem acelerada, porque ela ainda não tem muito controle, ela não consegue parar, né? Então ela sai, ela quer ir daqui até onde está a mamãe, ela vai assim bem rapidinho, com passinhos curtos, para chegar lá do outro lado. E muitas vezes quando ela está chegando, ela já se joga. Outra dica é passar uma fraldinha aqui, aí a gente fica assim como se fosse uma alcinha mesmo, só para dar um pouquinho de suporte, para a criança ter coragem. Algumas crianças são um pouquinho medrosas, né? Elas dão 2 passinhos e pum, já sentam no chão. Então, às vezes algumas estratégias, né, que ajudam a criança a ter um pouquinho mais de confiança de poder se deslocar. E sempre deslocando em trechos pequenininhos, né? A mamãe está de um lado, o papai está do outro. E a criança vai lá e vai chegar junto do outro cuidador. Em relação à função da mão, a criança finalmente chega na apreensão em pinça, polpa a polpa, aquela apreensão mais fina que é a mesma apreensão do adulto. A criança solta objetos quando solicitado e ela é capaz de realizar encaixes simples. Em relação à parte cognitiva e de linguagem, a criança começa a dizer as suas primeiras palavrinhas que tenham 2 pedacinhos, que tenham 2 sílabas. Nesse período de 12 a 18 meses, a criança vai demonstrar que compreende o que é o não, vai gostar de repetir coisas que ela percebe que foram engraçadas. Então ela pega alguma coisinha e joga, e aí todo mundo ri para aquilo. E ela então vai pegar aquele brinquedo e vai fazer a mesma coisa. Então ela compreende, né, alguma coisa que agradou o outro, que fez com que as pessoas rissem, e ela repete. E nessa idade já pode dar tchau, mandar beijo, independente do modelo. Quando a mamãe fala, dá tchau, e a criança já vai dar o seu tchau. Ela reconhece o seu próprio rosto no espelho, ela reconhece locais familiares. E ao longo do próximo ano, ela vai identificar as partes do seu corpo, da boneca, de outras pessoas. Já vai se afastar um pouquinho da mamãe, vai se distanciar um pouco, mas sempre de olho. Então ela está andando, né? Se ela estiver se deslocando, ela fica sempre vendo onde é que está a mãe, né? Ou o cuidador, a pessoa que está ali com ela.
A gente vai estimular para que a criança aprenda o nome das pessoas com quem ela convive. Então a gente vai sempre estar falando esses nomes para que ela vá guardando isso, né, essa informação. Nessa fase a gente já vai começar a estimular a criança a comer algumas coisas sozinha. Então, um pedacinho de fruta, né, um pedacinho de pão que ela vai pegar, vai botar na boca, um biscoito. Então, ensinando a criança já a segurar os alimentos, né, e levá-los à boca. Outras brincadeiras bem legais, né? De pegar uma bola, como a gente estava falando, ensinar ela a rolar, ela jogar para alguém. Então são brincadeiras que depois vão acontecer na escola, né? Quando ela estiver lá na pré-escola. Então são brincadeiras bem bacanas, né? Onde ela já empurra aquele objeto para uma outra pessoa. No começo sempre a gente vai fazer isso ajudando e dando modelo. O que ela ganhou aos 12 meses? Ela consegue passar de sentado para de pé, ficando com a perninha bem esticada, e ela consegue ficar de pé sem apoio. Por pouco tempo, ela vai ficando de pé sem apoio. A exploração dos brinquedos também vai se modificar. Ela vai começar a explorar mais detalhes daquele brinquedo, coisas que quando ela era menorzinha ela ainda não prestava atenção. Em relação à visão, a criança está com um desenvolvimento muito bacana. Ela já aponta aquilo que ela quer, ela muda o foco entre um objeto que está perto e um objeto que está longe, então ela tem uma boa atenção visual. Quando a criança se interessa por alguma coisa, ela aponta, ela já começa a apontar as coisas que ela quer, as coisas que são do seu interesse. Em relação à audição, a criança de 12 meses, ela localiza os sons. Ela é capaz de compreender comandos simples, como dá, vem, quer, pega. E para terminar as nossas dicas, né, para as crianças de 1 ano, a gente pode pegar ou um bichinho de pelúcia ou um brinquedo que ela gosta, né, que é um bonequinho, para começar a fazer coisas com ele do mesmo jeito que a gente faz com ela. Então, dar comidinha para o bichinho que abre a boca e vai comer tudo. Botar ele para dormir. Dorme, neném. Botar para dormir, cantar musiquinha junto. Então, começar com essas brincadeiras simbólicas e adotando, então, né, criando dentro dos brinquedos preferidos da criança um personagem que vai ser, então, o seu bonequinho, que ela também vai cuidar, que ela também vai fazer as mesmas coisas que a mamãe faz com ela. Contar histórias, falar dos personagens, falar das características, fazer ela apontar quando você fala, e o cachorro? E cadê o cachorro? Aí ela aponta o cachorro e o gatinho da história. Então, muito mais participação dela na hora dessa contação de histórias. Vocês podem estar pensando, eu tenho um bebê de 12 meses e ele já anda desde os 11. E agora, na festa de aniversário, ele já está correndo. E a outra mamãe pode estar pensando, eu tenho um bebê de 12 meses que ainda está no meu colo. Vai passar a festa de aniversário no colo da mamãe. Essas diferenças são normais, estão dentro do padrão da normalidade. Uma criança pode começar a andar mais cedo ou pode precisar de um pouquinho mais de tempo. E a gente está falando só de crianças que tenham nascido a termo, que tenham nascido exatamente com 39, né, 38, 39, 40 semanas. Para as crianças prematuras, a gente precisa descontar esse tempo. Elas precisam de um pouquinho mais de tempo para poder caminhar. Eu, por exemplo, tenho 2 filhos. Meu primeiro filho nasceu a termo e na festa de 1 ano ele corria pela festa. E um outro filho, meu segundo filho, que foi um prematurinho, que foi andar com 1 ano e 3. E os dois são meninos que não têm nenhum tipo de dificuldade. Então há uma diferença mesmo. E eles receberam as mesmas estimulações, era a mesma mãe, era o mesmo pai. Então, são características da própria criança e a gente também tem que considerar o aspecto da prematuridade.
Agora, se você tem um bebezinho que tem uma dificuldade motora, que teve algum problema neurológico, ele não vai seguir nessa mesma velocidade o desenvolvimento. Mas as dicas que a gente foi falando aqui vão te ajudar a estimulá-lo, a fazer com que ele possa ir se desenvolvendo no seu ritmo, né, no seu tempo. Com certeza com a ajuda dos profissionais que vão estar cuidando dele.